Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND. O Notícias em Debate abre espaço para os candidatos à Prefeitura de Santos. É o ND Especial Eleições 2020. Todos os candidatos foram convidados e a exibição dos programas obedecerá à ordem de gravação. E hoje a gente recebe o candidato do PSD, Ivan Sartori. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberto. É um prazer estar aqui. Já fui entrevistado aqui umas 2 ou 3 vezes no passado, né? Uma satisfação te ver, pessoal da equipe, cumprimentar todos os nossos telespectadores também. Agora, um assunto diferente, né, Ivan vamos Sartori? trabalhando aí, né? Temos que correr. Vamos falar um pouquinho, então, sobre pós-pandemia. Quem receber a cidade vai ter grandes desafios, né, por conta da pandemia. Como é que o senhor espera receber Santos se for eleito? Olha, a pandemia foi um desastre para a economia, né? A forma como foi tratada a questão, né? Eu sempre defendia o isolamento vertical, né, com os protocolos e tal. Resultado de tudo isso é que 716 mil empresas quebraram, 13,9 milhões de pessoas estão desempregadas, né, subiu o percentual, então foram atingidas as pessoas todas e a pandemia está aí. Então o que a gente vai fazer? Quando a gente entrar, a gente vai ter que fazer uma auditoria profunda, né, detalhada nas contas da prefeitura, contratos, e tudo que tem ali, licitações que estão em andamento, as obras, vamos fazer uma licitação, vamos fazer uma auditoria completa. Em seguida nós vamos ver o que pode ser enxugado na parte de locações, de utilização de prédios, dos servidores públicos. Lógico que a gente não vai atingir e não vai prejudicar o servidor de carreira, né? Mas a gente pode extinguir cargos na vacância, se for o caso, a gente precisa examinar melhor, né? Verificar também a situação do contexto de poder trabalhar de forma digital, o que a gente pode aplicar em termos de digitalização para economizar, e a gente vai combater severamente a corrupção. Isso nós vamos ter um compliance, vamos ter uma controladoria itinerante, que vai examinar a qualidade dos serviços, sem contar que todo munícipe terá contato direto com o prefeito. Eu não estou brincando, porque eu lá no Tribunal de Justiça tinha 60 mil funcionários e um orçamento de 10 bilhões. E eu pude conversar com todo mundo, aliás, 44 milhões de jurisdicionados, e eu recebi 3 mil pessoas por ano no meu gabinete, fazendo tudo, trabalhando 17 horas por dia. Então eu acho que dá para fazer, a gente forma uma equipe e vai chegar ao conhecimento do prefeito. Então, com tudo isso, a gente vai procurar enxugar ao máximo a máquina, né? Enxugar ao máximo a máquina, sem prejudicar, evidentemente, o munícipe e os servidores de carreira. E aí eu entro então nessa questão das finanças, como o senhor já começou falando, a gente sabe que o endividamento da cidade, não só da cidade de Santos, mas de todas as cidades da nossa região, do país de uma forma geral, a gente vai ter uma certa dificuldade agora nessa retomada da economia, como o senhor bem colocou. O que é possível então para fazer essa roda da economia girar? Como gerar emprego, renda, o que fazer para reduzir os gastos públicos, para equalizar, então, essa balança? Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte: em primeiro lugar, em Santos, nós temos um cartel de empresas que gravitam em torno da prefeitura e que não permitem, nunca, há muito tempo não permitem, isso aí desde o PSDB, desde 24 anos do PSDB, não permitem que outros cresçam. Eles cortam a cabeça. Então, nós vamos abrir o capital. Não vai, essas empresas, não, esse cartel não vai existir mais. Vamos dar oportunidades para todos em Santos. E também tentar trazer, e vamos trazer o capital de fora. O que a gente pode fazer? A gente pode, primeiro, fazer um consórcio no centro, que é uma cidade fantasma ali. Aquilo virou um pesadelo para o santista, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer, esse consórcio vai reerguer Santos, inclusive a rodoviária, que não tem o mínimo cabimento rodoviária naquela situação em Santos. Então nós vamos trazer o capital de fora com esse consórcio e também, isso já foi feito em Buenos Aires e Campos do Jordão. E também nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para a área portuária, nós precisamos ter serviços retroportuários. A gente tem a área continental, que é a maior, que Santos 80% de Santos é lá, né? A área de Santos, extensão de Santos, né? São 44 mil metros quadrados aqui, e o resto é tudo lá. Então, o que a gente tem que fazer? Levar esses equipamentos retroportuários para gerar emprego e gerar renda e gerar impostos para o município. A gente tem que aproveitar a situação do porto, porque nós estamos muito afastados do porto. E o porto é um benefício para a cidade. A cidade nasceu em função do porto e o porto tem que estar integrado com a cidade. Então o que a gente vai fazer? Vai ter um diálogo muito próximo. Nós estamos recebendo aí, está se delineando o apoio do Jair Bolsonaro para a nossa candidatura.
né? Tivemos lá, conversamos, ele já fez alguns pronunciamentos, já está na imprensa. Então nós vamos ter um diálogo direto lá com a presidência, com o Ministério da Infraestrutura, e nós vamos procurar fazer com que Santos tenha voz no Porto, inclusive reativar com força aquela comissão tripartite de que nós temos no Porto. Então, com isso, nós vamos fazer um grande giro em Santos de capital, que nós vamos ter vamos trazer todo o dinheiro que é possível aplicar-se em Santos. Agora, para isso, tem que ter segurança. E a segurança já é um problema também que nós temos que repensar no sentido de aumentar a Guarda Municipal, no sentido de armar a Guarda Municipal, capacitar a Guarda Municipal, colocar as guardas municipais nos postos de saúde, ou nos equipamentos de saúde, nos prédios de educação, que vai rolar cercanias ali, a Guarda começa a patrulhar as cercanias, um sistema inteligente, uma estrutura inteligente, né, com equipamento de câmeras, mas não as câmeras só ali, naquela central que a Prefeitura acabou de instalar. As câmeras têm que estar num aplicativo, o cidadão tem que ter acesso às câmeras. Isso começou a ser feito em São Paulo, por que a gente não pode fazer assim? Assim, integrando todas as câmeras do município, inclusive as privadas, porque isso seria interessante. Bancos, empresas, né, que estão focadas ali na rua, por que não a gente fazer essa integração toda? São passos e protocolos que a gente tem que seguir, mas isso é possível. Com a segurança, com essa abertura do capital de Santos, com o aproveitamento do porto, inclusive aqueles imóveis, galpões que estão abandonados, 1 e 8 ali, tentar procurar fazer ali o mergulhão do trem e fazer ali um polo de gastronomia, com cultura, etc. e tal. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar de eleições 2020. É um minutinho, eu volto já. Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui para te contar uma novidade que vai te deixar muito animado. Chegou o TIM Mais Vantagens, o app que transforma as suas recargas em benefícios e prêmios toda semana. Incrível, né? Só a TIM oferece essas vantagens para o pré-pago e você pode começar a aproveitar agora mesmo. É só baixar o app TIM Mais Vantagens e recarregar o seu TIM Pré-Top. Você pode ganhar descontos, giga de internet, concorrer a carros, motos e até R$100 mil. É muita vantagem, não é não? Então não perca tempo e aproveite para recarregar agora mesmo. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está na sua tela. Só no TIM Pré-Top suas recargas viram ainda mais vantagens. Se você ainda não é TIM, está na hora de mudar. Então o que está esperando? Baixe o app, faça o login, recarregue e aproveite. Saiba mais em tim.com.br. O ND Especial Eleições está de volta. Hoje a gente recebe o candidato do PSD, Ivan Sartori. Doutora, a gente estava falando no bloco anterior sobre o Porto de Santos e como é que o senhor vê, então, o papel da Secretaria de Portos, caso o senhor seja, já que o mercado portuário sugere uma falta de protagonismo dessa secretaria atualmente. O senhor acha que falta aí? É o que eu estou dizendo, o governo tem sido muito tímido, aliás, o PSDB, de modo geral, os governos passados foram muito tímidos nessa questão do porto. É lógico que a prefeitura pouco pode fazer legalmente em relação ao porto, ela tem os impostos, tal, ISS, IPTU, etc. e tal, mas ela tem que ter uma gestão política de aproximação. A gente tem que procurar colocar gente de Santos, ligada a Santos, para ter autoridade junto à autoridade portuária, ter voz junto à autoridade portuária. É isso que a gente precisa fazer. Aí a gente traz os galpões que estão aí abandonados, para fazer equipamentos que os munícipes possam aproveitar. A gente vai para a área retroportuária, monta essa área retroportuária lá na área continental. Eu sei que é a área de preservação permanente, preservação ambiental, mas ali nós já temos um estudo profundo de um professor, de um doutor, que já mostrou que é possível a ocupação lá. Inclusive com a questão do turismo, que nós vamos falar daqui a pouco, se você me perguntar. Mas o fato é que tudo está interligado, viu, Roberto? Você desculpa, mas eu tenho que falar. Porque se a gente fala em abertura de capital, a gente tem que ter segurança, porque ninguém vai para um lugar que não há segurança. Então precisa ter uma segurança plena. Essa questão da segurança, e aí não tem como a gente falar de turismo sem falar de segurança, não tem. Né? Porque não como é impossível. Exato, e a gente precisa aproveitar ali no turismo, é lógico, é outro filão, outra vertente que a gente vai aproveitar para justamente gerar emprego e gerar renda, como a modernização do sistema hoteleiro, implantação de um sistema hoteleiro
mais adequado, publicidade, ampla publicidade pelo Brasil afora, do que Santos tem, da sua história, da sua beleza natural, das pessoas que estão aqui, do carinho que as pessoas tratam as pessoas de fora. O santista é uma pessoa agradabilíssima, né? Então, a gente tem que mostrar isso lá para fora. E fazer essa zeladoria também da cidade, tornar a cidade... Porque aqui a zeladoria acabou, não tem zeladoria cidade, né? Então, nós precisamos fazer a zeladoria, lógico, na orla também, mas nós não podemos esquecer, e às vezes o santista esquece, o santista da orla esquece que Santos não é a orla. Santos nós temos Morro, nós temos Zona Noroeste, nós temos os bairros intermediários e nós temos muitos problemas nessas áreas. Lá na zona intermediária, Vila Nova, por exemplo, que já é praticamente centro, está uma loucura o mercado municipal. Aquilo tem que ser modernizado, repaginado, mudado, assim como será feito no centro. E também os morros. Os morros não têm estrutura nenhuma, não tem equipamento nenhum esportivo, de lazer, nada. Então, isso tudo precisa ser revisto, porque tudo que acontece naqueles lugares vai refletir na orla, o pessoal tem que entender isso. E já que o senhor tocou na questão dos morros, vamos falar um pouquinho sobre o problema da habitação que existe na cidade de Santos. A gente teve, né, no início do ano, uma das maiores tragédias na região com as chuvas de verão e a gente tem que trabalhar, então, essas áreas de risco, as famílias que insistem, às vezes, em morar nessas áreas de risco, às vezes por falta de opção ou às vezes porque realmente decidem morar lá. O que o senhor faria em relação à habitação, não só das áreas de risco nos morros, mas nas palafitas também? Olha, é um pesadelo para o cidadão santista, para Santos, essas palafitas, que são diques, né? Diques em que as pessoas, os barracos estão sobre esses diques. Isso é um pesadelo. Agora, ontem, um pessoal nosso, da equipe nossa, esteve lá, ficou horrorizado, inclusive uma senhora sentada ali, com metade do teto, não tinha teto a casa dela. É uma senhora de 90 anos, meu filho, aqui ninguém faz nada. Isso são... Quantos anos isso? O PSDB está aí há 24 anos. E o PT, que fala tanto em voltar os olhos para o cidadão mais carente. O que nós estamos vendo aí? Isso é a primeira coisa que nós temos que atacar. Isso é a primeira coisa que nós temos que resolver. Se não conseguir resolver tudo, pelo menos tem que dar andamento para caminhar para uma resolução o mais rápido possível. Então, o que a gente pode fazer? São os programas que a gente vai implementar. Vamos aproveitar os programas que nós temos aí da administração atual. É lógico que todos os programas que forem salutares, que realmente forem voltados para o município, para o interesse da sociedade, nós vamos aproveitar. E vamos também formar convênios com a atividade privada, né, empresariado, trazer o empresariado, empresas que são voltadas a essas construções. Nós temos terreno, podemos partir para a Zona Noroeste, podemos partir ali para o centro, né? E a gente vai procurar transferir esse pessoal o mais rápido possível. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas se tiver vontade política, a gente vai fazer, né? E procurar efetivamente até uma solução provisória, né, para poder ter um caminho definitivo para essa situação complicada, inclusive os cortiços lá na Vila Nova, né? Ali o pessoal, tem gente que aluga de alguém os imóveis antigos, que o dono não tem mais interesse, porque o centro está abandonado, é uma cidade fantasma, tombaram tudo, até prédios antigos que foram construídos com areia da praia, o transeunte corre risco ali, tombaram tudo, então ninguém pode se instalar ali, porque não tem acessibilidade, não tem AVCB, não tem segurança, ali é pesadelo, né? É uma tristeza, é um pesadelo para o santista, é prostituição, é medo, é insegurança, é tristeza. Então a gente tem que mudar essa realidade, fazer de Santos uma cidade realmente digna do que ela deveria e deve ser aqui na região e no estado de São Paulo. Então temos que partir para esse caminho rapidamente. Já estamos com uma equipe estudando isso a fundo, o problema é complexo, não adianta falar, eu vou resolver isso. Não, é complexo. Muito complexo, tanto que ninguém mexeu naquilo. Resolveram fazer a obra na ponta da praia, resolveram fazer a obra da entrada da cidade, que ficou bonita, mas aquilo quem vai pagar é o governo próximo, né? Porque ele não pagou praticamente nada. Ali também, inclusive, quem fez o viaduto foi a Ecovias e ganhou uma prorrogação considerável no contrato dela, com esse pedágio aí altíssimo. Né? Então a gente vê que só tem aqueles interesses de alguns. E o munícipe acaba perdendo, inclusive com a questão
dos alagamentos, das enchentes ali na Zona Noroeste. Tem gente que não consegue, está dentro de casa, daqui a pouco a água vai lá para cima. Tá certo que o nível ali é mais baixo que o do mar, mas você tem que fazer um sistema de macrodrenagem, você tem que fazer um sistema de capacitação elevatória, uma coisa desse tipo. O que não pode é a gente não resolver esse problema. Esses são os primeiros problemas que a gente deve resolver. Lógico, tem que sair cantando pneu, porque são 4 anos, não é muito, né? E a gente tem que procurar já ir resolvendo o que é possível de plano. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre eleições 2020. Não sai daí, eu volto em um minutinho. ND Especial Eleições está de volta e hoje a gente conversa com o candidato do PSD, Ivan Sartori. Então vamos falar um pouquinho sobre saúde. Agora a gente está vivendo um momento único, né, por conta da pandemia. O que a gente pode esperar de investimentos na área? Como é que o senhor avalia a saúde da cidade de Santos? Roberta, ontem eu estive lá no Morro da Asa Delta, lá do Zé Menino. Lucinéia me comunicou que ela está há 7 anos esperando uma operação no olho, ela quase não enxerga. Outra senhora também disse que a mãe está esperando há 5 anos. Outro rapaz, o César, estava esperando já há 1 ano um exame no joelho, uma ressonância no joelho. Então, gente, a saúde realmente não está como a administração atual está falando. Existe espera, existe uma certa dificuldade na questão do remanejamento e distribuição de medicamentos. A gente precisa mudar tudo isso. A gente precisa fazer tudo o prontuário digital completo. A gente tem que prestigiar o pessoal da saúde, procurar fazer dentro de opções do pessoal, que eles trabalhem perto de casa, criar uma central de substituição para a falta do profissional, já logo um outro ingressa no seu lugar. Criar as mototriadoras, né? Aquelas motos que vão ficar estrategicamente estacionadas em bairros para saber quem precisa do quê, quem deve ser encaminhada para onde e se precisa realmente. A saúde preventiva da família, da mesma forma, conhecendo o que é aquele cidadão, a família, que remédio ele toma. E também, antes, quem tiver o aplicativo, fazia a triagem digital, né? Criar também um hospital de retaguarda. A gente tem doentes crônicos, idosos, que estão sempre, rotineiramente, entrando nos equipamentos de emergência. Se a gente tiver um hospital de retaguarda, essas pessoas vão ter um atendimento ali por um período maior, as famílias ficam mais tranquilas, inclusive. Enfim, é uma série de coisas que a gente tem que fazer. E eu vou falar também da educação. Os prédios os próprios municipais de ensino estão caindo aos pedaços. Tem uma escola só que foi construída sapato, ali, né, na saída no Jabaquara, né, foi construída uma escola ali, mas aquela escola, primeiro que tomou o nome do pai do prefeito, né, em prejuízo da impessoalidade, até ele está com uma ação de improbidade a respeito disso. Na ponte também, toda a família está lá na placa do viaduto novo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que levantar e zelar por esses prédios de ensino, valorizar a classe dos professores, como eu valorizei os funcionários lá no tribunal, pagando os atrasados, fazendo tudo que eu pude fazer por eles e criando cargos de carreira, plano de cargos de carreira. Vamos valorizar o ensino digital à distância, porque agora no Covid ficaram sem ensino, as crianças ficaram sem ensino, né? Vai ter a segurança, os postos da guarda, em cada escola, são 80 e poucas escolas, a gente pode ter os postos da guarda para a vigilância das cercanias ali. Não é? A gente precisa, inclusive, voltar os olhos para os professores e saber o que deve ser feito. Quando a gente dá uma decisão, vai tomar uma decisão, a gente tem que saber como vai cair aquela decisão nas pessoas para quem ela é dirigida, como eu sempre fiz no tribunal. Como é que isso vai adiantar? Isso vai resolver? O que a gente tem que fazer para melhorar isso? Não é? Agora nós temos também um concurso que não é possível a nomeação, né? Porque você sabe que o quadro da educação ali é tudo provisório, né? O pessoal substitui, depois entra outro, vai lá. Então não tem aí, o pessoal está muito desanimado e nós precisamos mudar isso também. O mesmo nós vamos fazer com a saúde e valorizar todos os servidores públicos. Inclusive nós vamos ver o que está acontecendo na Prodesan, porque a Prodesan era um modelo de empresa. Por que a Prodesan está nessa situação? Nós vamos ter que ver por que isso está acontecendo. Né? Ela foi, parece que desviada, desvirtuada, o objetivo dela de planejamento foi desvirtuado. Vamos ver também a CET, vamos conversar, mas sempre preservando os servidores de carreira, os agentes de carreira. Voltando nessa questão da educação, Sartori, a gente sabe que os prejuízos são incalculáveis, né? O ano de 2020 é um ano que eu acho que a gente poderia até passar uma borracha em relação ao aprendizado das crianças. Se teve o ensino remoto, mas não se atingiu toda a população. Algumas pessoas pensam, em algumas cidades da nossa região, alguns prefeitos já falaram em, de repente, fazer 2 anos em um.
né, fazer o ano de 2021, fazer com que sejam os 2 anos, 2020 e 2021. O senhor pensa alguma coisa relacionada a isso? Sim, a gente vai ter que dar uma olhada e estruturar isso, vamos conversar com os professores, nós temos que sentar, porque, veja, o site da prefeitura ele não traz informações, ele é flutuante, às vezes entra informação, sai informação, e a gente não tem uma ideia real do que está acontecendo. A dívida, por exemplo, da prefeitura, ninguém sabe quanto é. Fala-se em 1 bilhão e 800, outros falam em 1 bilhão e 500, e outros falam outros valores, então a gente precisa ver tudo isso. Então, com relação a isso, nós vamos sim tomar providência, vamos procurar resgatar, mas vamos falar com os professores. Okay, a partir de agora, o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Eu me dirijo aqui ao eleitor, cumprimentando a todos e dizendo o seguinte: você acha que Santos está no caminho certo? Com esse centro, com essa rodoviária, com os morros como estão, com a Zona Noroeste, com essa situação do ensino, os prédios de ensino rachados, com goteira, os móveis sucateados, você acha que a saúde realmente atende o cidadão? Você acha que não tem fila na saúde para os exames, para tudo mais? Nós queremos fazer o poupa-tempo da saúde, reunir ali especialidades, clínica geral, reunir ali também exames laboratoriais dentro das possibilidades e os convênios que nós vamos fazer para que isso aconteça. Estamos olhando também para a hemodiálise, para toda a situação dos carentes. A minha administração vai se voltar para as pessoas que estão necessitadas mesmo. Quero habitação, problema habitacional, problema de segurança e tudo mais. Contem comigo. Doutor Ivan Sartori, muito obrigada pelas suas considerações, pela sua participação. Sucesso aí no restante da campanha. Roberto, é um prazer estar com você aqui, com o pessoal da Bandeirantes, agradecer aos nossos telespectadores. Muito obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.